Quarta-feira, dia 10 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. E olha só, enquanto se discute pleito eleitoral, enquanto se discute ainda a manifestação da Paulista, enquanto se fala de impeachment de um ministro, o que vem acontecendo nos bastidores é muito mais importante por parte daqueles que poderiam resolver nossos problemas, que é o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Sim, eu estou falando de Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira, que vão ter que se coçarem a partir de fevereiro do ano que vem, porque vai acabar o mandato de ambos os presidentes do Legislativo. O Pacheco, evidentemente, esperou tanto aí por uma vaga no Supremo Tribunal, uma vaga no Superior Tribunal de Justiça, uma vaga num conselho qualquer de justiça e nada aconteceu. Sobrou para ele o quê? Tentar voltar a ocupar cargo lá em Minas Gerais. Possivelmente sonhando com o governo de Minas, né? E, sinceramente falando, é difícil imaginar o povo mineiro voltando a dar crédito a Rodrigo Pacheco. Muito embora ele não dependa disso para viver, porque tem um escritório de advocacia que fatura muito dinheiro, inclusive com causas ligadas a Vale do Rio Doce. Por isso ele é tão amistoso com o Supremo, porque essas decisões, por exemplo, estão lá no Supremo. O Arthur Lira está dando tiro para qualquer lado. Ele pode tentar governo de Alagoas, Senado, pode sonhar aí com um ministério no atual governo, porque ele é aquele tipo de pessoa que só não quer largar o osso, não importa a quem ele vai ter que abanar seu rabo. E aí é onde nós chegamos àquela conclusão de que novidade nenhuma acontece a nosso favor. É sempre a favor deles. E já não nos assustamos mais com esse tipo de notícia. Por quê? É claro que a pauta para o impeachment de um ministro é o que nos alegraria, né? E gostaríamos de ver essa pauta avançar. Só que isto, para ser sincero, conforme diz o próprio Alexandre Garcia, seria a primeira vez que poderia acontecer no Brasil, coisa que nunca aconteceu, o afastamento de um ministro do Supremo. O que já ocorreu foi uma aposentadoria compulsória aplicada lá pelo AI-5 em 1969. Foi a única situação em que o ministro foi afastado. Essa é uma situação para lá de complicada de ocorrer, já que os senadores julgam os ministros e os ministros julgam os senadores. São forças que se anulam. Prova disto é que os senadores que mostraram ontem, senadores e deputados que apresentaram ontem a pauta do impeachment lá para o Rodrigo Pacheco, que se escondeu dentro do Congresso, eles foram atrás dele, né? Hoje já tiveram uma decepção, porque alguns senadores já retiraram suas assinaturas desse pedido de impeachment por aconselhamento de seus advogados. O que vocês acham que pode ter acontecido? Os advogados falaram, olha, tem um processo aí seu lá no Supremo e se você assinar esse pedido de impeachment, pode ser que dê erro lá no Supremo, você pode pagar caro. Então, claro, os caras vão lá e retiram a assinatura. O pior é que a informação veio da CNN que não citou o nome desses senadores. Mas não demora muito, nós vamos saber quais são. Outro detalhe, mesmo que o Pacheco acolha esse pedido da oposição, não será sobre seu mandato como presidente do Senado que um provável julgamento viria a acontecer. Por quê? Primeiro, se for aceito e o Pacheco resolver colocar para andar esse pedido de impeachment, primeiro vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, presidenciada por Davi Alcolumbre. E essa comissão tem até 6 meses para investigar. Portanto, já teria terminado o mandato
de Rodrigo Pacheco. Não precisamos dizer mais nada. Depois de Pacheco, deverá entrar quase que com certeza Davi Alcolumbre novamente, porque é o nome dele que está sendo trabalhado nos bastidores. E aí vai ser mais do mesmo mais uma vez. Agora, mudando do assunto e continuando no mesmo lugar, o assunto é o seguinte: tanto o Partido Progressistas como o Partido Liberal, o Progressistas do Ciro Nogueira, que até agora não assinou, né, o pedido de impeachment, senador Ciro Nogueira, está sempre bajulando o nosso ex-presidente, mas não assinou nada até agora. E o PL, que é do Valdemar Costa Neto, trocaram integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, na Caroline de Toni, né, para tentar avançar com a anistia aos presos de 8 de janeiro e também a PEC que mira derrubar decisões do Supremo Tribunal. São duas pautas muito importantes para nós conservadores. As bancadas mudaram os indicados para a CCJ para garantir quórum e a análise das propostas, né? Além de sucessão na Câmara, porque isso faz parte das negociações. Tudo está direcionado para quem vai presidir a Câmara depois de Arthur Lira. A intenção é garantir quórum na CCJ e apoio para o projeto que vai iniciar condenados que estão presos lá pelos tais atos antidemocráticos, né? E também aquela PEC que pretende derrubar as decisões consideradas indevidas por parte do Supremo Tribunal Federal. Bem, mesmo que aconteça, e mesmo que a CCJ consiga levar a votação ao plenário e a Câmara aprovar esta PL da anistia e a PEC que permite aí derrubar decisões monocráticas, isso tudo depois terá que passar pelo Senado Federal, que já estará sendo presidenciado por Davi Alcolumbre. Portanto, o que eu quero dizer com isso, meus amigos, é que por mais que briguemos, e eu não estou aqui para desanimar ninguém, eu estou aqui para trazer a realidade das coisas como elas são, as chances de que alguma coisa aconteça por parte do Congresso Nacional são mínimas. São mínimas. Primeiro, por conta do tempo. Vamos parar para pensar que já os trabalhos no Congresso Nacional vão cessar por conta do período eleitoral. Depois vai chegar o que é aquele período de recesso. E quando terminar o recesso, já vem um período de eleição dos presidentes do Legislativo. Ou seja, nada vai acontecer nesse mandato dos presidentes do Legislativo. Vai ficar para o próximo, os próximos presidentes, não? Portanto, eu costumo dizer o seguinte: é muito ruim ter que trazer a verdade, porque às vezes a verdade é muito negativa. Mas ficar sonhando com ilusões também não ajuda ninguém. Nós já estamos um pouquinho crescidos para acreditar aí em Saci Pererê, não é isso? Ok. Mas o que está em jogo mesmo nesse momento, lá nos bastidores de Brasília, é a briga pela sucessão na presidência da Câmara, que é o setor do Congresso Nacional mais importante para nós brasileiros, porque é lá que estão os representantes do povo. O Senado abriga os representantes dos estados. Agora, na Câmara dos Deputados são os representantes do povo. E todos querem saber quem vai ocupar o lugar do Arthur Lira. O presidente da Câmara demonstrou aí para aliados um incômodo muito grande com a postura do tal Marcos Pereira, que é o presidente do Partido Republicanos, após o recente acordo entre Lira e o Marcos Pereira em torno de apoiar a candidatura de Hugo Mota, que também é do Republicanos, ao comando da casa. Só que em conversas reservadas entre eles dois, ficou claro que era para a decisão ficar em sigilo. Só que o Marcos Pereira botou a língua para fora, começou a anunciar que iriam apoiar o Mota, como um nome de consenso. E Lira não gostou porque disse que isto pode atrapalhar as negociações,
Claro, porque ele está negociando com todo mundo. Assim como o Lira está agora apoiando, né, o Mota, que é do Republicanos, ele também está em conchavo com o Elmar Nascimento do União Brasil, que é o preferido do atual mandante brasileiro, o líder petista. Por quê? Ele quer agradar todo mundo e se garantir em algum lugar. Talvez por isso mesmo o Lira procurou o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, isso foi, parece que na semana passada, em mais um capítulo de articulação para tentar construir a candidatura única ao comando da casa em 2025. Por que construir uma candidatura única? Aquela candidatura em que todos os partidos da esquerda, vamos dizer assim, concordem. Porque Arthur Lira estaria dentro do bojo. Ou seja, eu concordei com todos vocês. Algum de vocês vão ter que dar aí um lugarzinho para mim no futuro. Mais ou menos isso. Os bastidores são muito tumultuados, principalmente em uma decisão tão importante quanto a escolha de um presidente da Câmara. Na semana passada, o Marcos Pereira, que não tem o apoio do nosso ex-presidente, o Jair Bolsonaro, surpreendeu o próprio Arthur Lira ao desistir de concorrer ao comando da casa. Sim, porque o Marcos Pereira era candidato. Só que resolveu apoiar aí o Hugo Mota. A jogada acabou tirando o favoritismo de Elmar Nascimento, que é do União Brasil, visto até então como favorito também de Arthur Lira e principalmente do líder petista, o Inácio. Um dos motivos pelo qual, por exemplo, o nosso ex-presidente não dá o apoio, ou não dava o apoio a Marcos Pereira, é o fato de que ele deu apoio a pautas petistas. Ele defendeu, por exemplo, a aprovação do PL das redes sociais, que está em tramitação na casa. Também é favorável a um projeto de lei que aumenta impostos e ainda financia pautas como ideologias de gênero. Todos pautas da esquerda. Né? Para piorar, o Marcos Pereira é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, enquanto a maior parte da ala oposicionista é composta por representantes da Assembleia de Deus, do pastor Silas Malafaia, que apoia incondicionalmente Jair Bolsonaro, pelo menos até agora. Então tudo isto se chama conflito de interesses. Com isto, agora desse ponto aí como favorito na escolha de Arthur Lira e do nosso ex-presidente, o deputado Hugo Mota, do Partido Republicanos, lá de Pernambuco, enquanto o Elmar Nascimento deve sair candidato apoiado pelo atual mandante brasileiro, o atual inquilino do Palácio do Planalto. Ele que é lá do estado da Bahia. Muito bem. Tudo isto envolve troca de favores, e é aí que reside a esperança de que a oposição consiga avançar nesse projeto de lei da anistia dos condenados de 8 de janeiro, né? Que tem tudo para ser pautado na Câmara dos Deputados. Por quê? Se o Arthur Lira depende do apoio da oposição, ou seja, o apoio dos conservadores, ele vai ter que colocar essa pauta da anistia para rodar. Caso ele não coloque, ele não terá apoio da base oposicionista. Os próprios deputados de oposição já afirmaram isso. Por isso, a pauta da anistia tem muito mais chance de acontecer do que o pedido de impeachment de um ministro. Agora, mudando de assunto mais uma vez, como não bastasse o escândalo da semana passada, lá no Ministério dos Direitos Humanos, né? A deputada estadual de Minas Gerais, Macaé Evaristo, de 59 anos, foi escolhida pelo atual mandatário para ser a nova ministra dos Direitos Humanos. Muito bem. A nova ministra, Macaé Evaristo, já vem com um cartel pronto e necessário para fazer parte do atual governo, pois ela já é ré na Justiça de Minas Gerais, sob a acusação de superfaturamento na compra de kits de uniformes escolares
na época em que ela era secretária da Educação de Belo Horizonte. Isto em 2011, meus amigos. 2011, há 11 anos atrás. Até hoje não foi julgada. Isso aconteceu na época que o governo lá era o do Márcio Lacerda, que pertencia ao PSB. O que podemos esperar dessa escolha é o pior possível, né? Porque, por melhor que pudesse ser, vamos dizer assim, certamente também seria desastrosa, já que é escolhida por um presidente com um cartel recheado de problemas, acusações, condenações. Verdade é que até o atual governo não assimilou não assimilou o golpe pelo que aconteceu com o Silvio Almeida. O atual governo está perdidinho até agora, tentando tapar o sol com a peneira, tentando esconder a todo custo, abafar a todo custo a notícia. Porque foi um duríssimo golpe para um governo que se dizia honesto, preocupado com as causas ideológicas, defendendo as mulheres, né? Contra assédio, contra misoginia, contra isso, contra aquilo. O engraçado é que rapidamente os petistas e seus aliados jornalistas estão aí tentando abafar o que se transformou no pior golpe desse governo, né? Porque já há pouco estão falando sobre o ex-ministro dos Direitos Humanos. Até porque a notícia foi clara, que o atual presidente e sua primeira-dama já sabiam desse problema de assédio há pelo menos 7 meses atrás e esconderam, fecharam os olhos. Em compensação, no governo anterior, a imprensa e a esquerda brasileira destilavam ódio e veneno quando surgiu aquela acusação de suposto assédio praticado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães. Esse atual governo, desde 2023 para cá, já acumulou quase mil acusações de assédio dentro do governo. Para se ter uma ideia, 99% deles amoitado. Não chegou na imprensa, só chegou os números. Mas no governo anterior, o Pedro Guimarães era o pior dos homens. Naquele momento, todas as lideranças que agora se calam vieram a público para se manifestar, para jogar pedras, para acusar. E isto é fácil de se provar. Vejam só, por exemplo, o que dizia aí, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar para não falar bobagem, né? É sempre bom a gente... A Gleice Hoffmann dizia na época: chocante a denúncia de funcionárias sobre assédio do presidente da Caixa. É esse tipo de gente repugnante que Bolsonaro tem ao seu lado. Pedro Guimarães precisa ser afastado e investigado. Solidariedade às mulheres que passaram por este terror. Vejam só então o que dizia Simone Tebet, ou a Simone Step. Assédio sexual é crime e precisa ser combatido no Senado Federal. Pedi aos senadores que aprovassem moção de repúdio contra o ex-presidente da Caixa Econômica. Diante as denúncias de assédio sexual, conduta inadmissível, exigiremos investigação e apuração rigorosa dos fatos. Como falava bonito, né? Em compensação, agora se calam. E a Marina Silva, rainha do cipó? Mais um membro da equipe do governo flagrada em atitudes deploráveis. Presidente da Caixa praticou assédio sexual, violência contra as mulheres no governo Bolsonaro. Isso não é acidental. É um método de opressão característico de governos fascistas. Ora as bolas, por que agora não se manifestam? Estão escondidinhas. Pior de tudo é que a acusação que foi feita sobre Pedro Guimarães, até hoje que eu saiba, deu em nada. Morreu o assunto, acabou. Mas o do ministro dos Direitos Humanos do Lula vai ainda dar o que falar, porque são mais de uma dezena de acusações de mulheres que sofreram assédio. Mas, afinal de contas, temos que dar o crédito, porque esse é o governo do amor. E dizem que o amor com amor se paga, não é isso? Só para inglês ver, claro.
Então, meus amigos, esses são os assuntos que estão rolando lá em Brasília, pelo menos por enquanto. Estou gravando esse vídeo agora às 16 horas e 25 minutos. É o que nós temos para o momento, é o que nós podemos esperar daqui para frente, já que com a chegada dos pleitos eleitorais, Brasília vai ficando vazio, como está vazio essa semana. Tanto Pacheco como Lira dispensaram os parlamentares essa semana, que poderão fazer suas aparições de forma virtual. A verdade é que cada um está no seu estado, né? Nas suas cidades. Enquanto nós brasileiros estamos ralando todo santo dia, né? Pelo menos no mínimo 8 horas por dia, daí para mais. Tem gente que trabalha 12, 13 horas por dia, levando suas marmitas em trens apertados, ônibus superlotados, sem reclamar e sem receber um jeton quando participa de uma sessão na Câmara dos Deputados e de Senadores. É o que eu tinha para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, deixem os likes, chamem os amigos para assistir o Terra Brasilis News e quem puder colaborar com o canal, por favor, o faça. Nós precisamos de apoio, precisamos de ajuda. Seria muito importante eu ter alguém para trabalhar comigo, para me dar apoio, me ajudar a levantar assuntos, preparar matéria, gravar vídeo, editar os vídeos, subir no YouTube, reeditar, porque cada vez que o YouTube não vai com a cara do vídeo ele derruba. Enfim, quem puder colaborar eu agradeço. Espero contar com vocês amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.